O nosso contato com a mensagem espírita nos traz como uma das principais notícias para as nossas vidas a influência que os espíritos exercem sobre as nossas vidas. Praticamente toda a literatura espírita, de uma forma mais direta ou não, trata dessa questão, não é não, Pedro? A influência dos espíritos. O grande problema é que nem sempre a gente consegue reunir as informações que existem sobre este assunto para que a gente consiga montar um quadro de como é que essa interferência, que essa influência ocorre nas nossas vidas. Então, hoje, a gente vai conversar, Jorjão, um pouquinho sobre essa questão. Como é que acontece essa influência nas nossas vidas? O que conta a doutrina espírita sobre essa questão? E analisando o fenômeno através do qual é possível identificar como é que os espíritos influenciam nas nossas existências, a gente vai encontrar 7 formas diferentes que os espíritos fazem, usam, se utilizam para nos influenciar. Todo mundo preparado? Eu vou começar. Fala a doutrina espírita que todos nós, segundo o item 159 do Livro dos Médiuns, todos nós somos médiuns. Uns mais, outros menos. Mas todos nós teríamos essa sensibilidade espiritual. E ainda dizem mais os espíritos: raros são aqueles, muito raros, aqueles nos quais não existe nenhum tipo de rudimento dessa percepção espiritual. Então, nós podemos dizer que, embora todos sejamos médiuns, nós temos alguns de nós que somos médiuns ostensivos. O que é um médium ostensivo? O médium ostensivo é aquele que é muito médium. É aquele que diz assim: não consegui dormir nada essa noite. Tinha uma mulher no meu quarto, que ela apertava o meu pescoço. E ela dizia para mim que ela só ia sossegar quando ela me matasse. Não matou, claro, né? Mas a pessoa não dormiu com medo. Outro diz assim: gente, tem um espírito dentro da minha casa. Passo o dia inteiro dentro da minha casa, me perturbando, dizendo um monte de coisa para mim. E a gente fica incomodado. É um sonho perturbado que a gente tem, que é o sonho que de repente tem uma pessoa que me persegue durante o sono. Eu não consigo dormir porque o cara aparece toda vez que eu durmo. Ele só não aparece quando eu tomo remédio para dormir. Porque quando eu tomo remédio tobofe, eu durmo inteiro. Acordo, parece que eu não dormi nada, moído, mas pelo menos eu não vi o espírito. Por quê? Porque é um anestésico tão violento da consciência que eu nem sinto se teve alguma influência durante a noite. Médiuns ostensivos somos todos nós que temos a possibilidade de ver os espíritos. Eu vejo na minha casa. Eu vejo quando eu estou em casa, ele entra junto ao meu marido. Eu vejo. Quando a gente vê. Às vezes não vê, às vezes ouve.
e fico falando no meu ouvido o tempo todo, uma voz que não para de falar, me perturbando, dia e noite. Então, de repente, nós não temos a faculdade de ver, mas temos a faculdade de ouvir. Às vezes, nem é a faculdade de ver, nem é a faculdade de ouvir, é a faculdade de sentir aquele trem, aquela coisa. Deus, acho que eu vou... Hoje eu não passo. Meu Deus, é uma agonia, um desespero, uma coisa. E aí a pessoa tem aquela percepção da presença de uma entidade espiritual em torno de nós. Uma presença que nos incomoda, que nos dá dor de cabeça, que nos irrita, não é? Então nós estamos com essa sensação nítida de que tem um espírito perto. E existem aqueles outros que não vê, não ouve, não é exatamente isso, a pessoa incorpora mesmo. Está no trabalho e de repente, pô, a pessoa cai no chão. Nunca viu? Já viu? Tem. A pessoa às vezes faz um esforço danado. Ai meu Deus, hoje não. Meu Deus, me ajuda. Pá. Quando vê, está incorporado. Na sala de aula, no ambiente de trabalho, às vezes em casa. Esses são médiuns ostensivos. Os que veem, os que ouvem, os que percebem nitidamente a presença, os que incorporam. E tem aqueles que uma mediunidade que não é nenhuma dessas, que é uma mediunidade chamada bimbo. É quando a pessoa tem tudo junto, bateu a cartela inteira. Fechou a cartela. Ela vê, ouve, enxerga, sente, não dorme. Ah, tem uns que sonham, né? Sonham. Meu Deus, aquela agonia, um sonho perturbado. E tem gente que tem tudo junto. Não só vê, como ouve, como incorpora, como passa mal, como sonha. Isso existe. Essa realidade, ela existe. E de onde ela vem? Ela vem dessa faculdade que a gente tem, chamada mediunidade. São pelos canais da mediunidade que essas manifestações acontecem. Como é que o espírito se manifesta através disso? Usando do recurso da mediunidade que muitos de nós temos. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. E às vezes a gente chega no centro espírita assim: olha, seu Pedro, eu vim aqui para o senhor fechar, amarrar o espírito, fechar. Gente, não tem jeito de fechar, não tem jeito de amarrar. Não tem jeito. Da feito que a gente tem essa faculdade, ela nos pertence, ela faz parte da nossa sensibilidade. Então, muitos de nós vivemos essas histórias porque somos médiuns ostensivos. E muitos de nós dizemos assim: mas eu não queria ter isso. Eu queria não sentir, eu queria não ver, eu queria não ouvir, não queria isso porque é muita perturbação para a minha vida, muita angústia. Não é legal muito não assim, né? Ficar vendo o espírito perturbado, ter um sono perturbado, realmente não é muito legal. Mas essa mediunidade, ela também já nos serviu muito para coisas boas. Se a gente lembrar, houve momentos que nós dissemos assim: preciso ligar para minha mãe, preciso falar com ela. Meu primo que desencarnou apareceu para mim. Minha mãe, quando morreu, apareceu. Meu pai apareceu para mim. Eu vi minha mãe. Então, essa sensibilidade, ela não é uma coisa que a gente possa dizer assim:
Se é a pior coisa que pode ter na vida. É uma faculdade que o espírito tem. É uma característica que o nosso corpo, nesta encarnação, possui. E exatamente por isso, os médiuns ostensivos são aqueles que mais facilmente conseguem perceber esta influência dos espíritos sobre as nossas vidas. É confuso o que eu digo? Não? Tranquilo? Então agora eu vou confundir, né? Porque existem os médiuns ostensivos. Se tem os ostensivos, é porque tem os médiuns não ostensivos. O que é que são médiuns não ostensivos? Contrário desse. Contrário desse. Ele não vê o espírito. Porque o médium ostensivo diz: tem uma mulher aqui na sala. Ela está vestida assim, ela está desse jeito, ela está com essa roupa. Quando ouve também ela está falando tal coisa. É muito palpável, por assim dizer. É muito real as comunicações. A coisa que acontece é muito nítida. Eu tive uma época que eu trabalhei num órgão público. Deixa eu ver se tem alguém aqui desse órgão público. Posso falar. Participei uma época num órgão público. E tinha uma moça que trabalhava com a gente, que ela era médium, desse tipo ostensivo. Mas ela não era espírita, mas ela era muito médium. E um dia, a esposa do nosso chefe faleceu. Foi aquela tristeza. Né? Passou mais ou menos uma semana, e ela teve que despachar com ele. Quando ela entrou na sala dele, ela saiu correndo. Ela me procurou e disse: a esposa dele está dentro da sala dele, atrás da cadeira dele. Você tem certeza? Claro. E ela está toda podre, está toda em decomposição atrás da cadeira dele, com um mau cheiro terrível. É mesmo? É. Entra lá comigo. E vamos. Quando eu entrei, gente, na sala dele, que tinha aquela mulher em decomposição atrás do nosso chefe, quando eu entrei junto com ela, eu não vi nada. Não senti nada. Não senti nada. Eu entrei e ela comigo, ela disse: está sentindo? Não sinto nada. Pelo amor de Deus, está horrível o cheiro aqui. Ela está atrás dele. Olha o que ela está dizendo. Eu digo: não estou vendo nada. Ela está dizendo que o marido é dela e que ela não vai deixar ninguém se aproximar. Eita. E aí nós ficamos por ali, nós saímos, voltei para a minha sala, e ela era a chefe do setor lá onde eu trabalhava. E aí ela ficou lá despachando com o nosso chefe maior. De repente ela saiu. Está de volta? De repente ela saiu da sala, aí passou por mim e disse assim: você na minha sala agora, você na minha sala agora. Aí eu: eita, o que eu fiz? Aí fui para lá, entrei, ela disse: tranca essa porta. Aí eu tranquei. Você não é espírita? Eu disse: sou. Tu vai conversar com a mulher dele agora. Pá, incorporou dentro do trabalho. E eu tive que conversar com ela, a mulher estava lá. E aí conversa, a mulher incorporou dentro do meu trabalho, Pedro. E aí, conversar. Médium ostensivo. Isso é médium ostensivo, ou seja, a mediunidade está aflorando pelos poros da pessoa. Ela ouve, vê, enxerga. Isso é o ostensivo. O médium não ostensivo, ele é médium, mas ele não é ostensivo. Ou seja, ele não tem a mediunidade assim tão aberta, tão forte, tão pujante. O médium não ostensivo diz assim: gente, estou numa perturbação hoje muito grande. Eu sinto que estou sempre, não sei, não vejo, não enxergo nada, mas eu estou com uma raiva de todo mundo. Estou com vontade de pegar. Olha, eu cheguei em casa hoje, mas eu tinha vontade de bater tanto no meu marido. Nossa, não faz ideia.
Então, o médium ostensivo, ele não sabe dizer. Ele até, às vezes, ele nem sabe que ele está perturbado. Às vezes ele não sabe. Tem vezes que ele sabe e diz, eu devo estar com alguma perturbação. E o povo, quando não é espírita, diz assim, eu devo estar com encosto, né? Um mal olhado, um trem ruim, uma coisa qualquer. Ele não sabe dizer, porque ele não vê, ele não ouve, mas ele sente, ele percebe que ele não está bem. A pessoa está no trabalho, ela está até mais ou menos harmonizada. Quando ela para em casa, que ela cruza o umbral da porta, ela sobe uma raiva na criatura. Então você já começa a desconfiar que tem alguma coisa dentro de casa, Pedro. Porque a pessoa estava até bem, mas ela cruzou a porta, ela se transforma. Meu Deus, aí a pessoa diz, gente, eu não sei o que eu faço. Eu cruzei a porta da minha casa, já fiquei com raiva, já estou com raiva de todo mundo. Então, a mediunidade não ostensiva, a gente poderia resumir numa sensação que a pessoa tem, o espírito tem uma sensação, uma percepção espiritual. Ele, na verdade, ele sente que tem alguma coisa que não está legal. Alguns até sabem que é espiritual, outros não sabem. Tem uns que dizem assim, eu não sei o que eu tenho, mas eu ando numa irritação, eu não sei o que é. Outros dizem, eu sei que isso é perturbação espiritual, porque foi desde o dia em que eu fui, não vou nem falar, fui na casa de uma pessoa que é parente da minha mulher, né? Foi lá, eu voltei com isso. Já tem uns dias que eu não consigo dormir. Então, na mediunidade não ostensiva é diferente. Não sei se tem espírito, não sei, mas é um mal-estar, um desconforto que a gente tem. Resultado, existe a possibilidade de que a influência dos espíritos seja ostensiva e existe a possibilidade que a influência seja não ostensiva. Tranquilo? Então vamos piorar. Então, eu posso ter mediunidade ostensiva. Se eu tenho mediunidade ostensiva, eu fico perturbado, eu vejo a perturbação, eu não durmo. Né, Jorjão? Fica perturbado. Hã? Faça a pergunta, abra seu coração. Essa questão de não desenvolvimento leva muito a problema mental, né? Não diria problema mental, eu diria que se a gente não cuida disso, os maus espíritos podem se apropriar de nós. Por exemplo, digamos que eu digo assim, eu estou numa angústia, gente, um negócio ruim, eu vou beber para ver se passa a angústia. Aí olha o que acontece, o cara já está ruim, aí ele vai e bebe, olha o resultado. Aí lá ele briga no bar, cria confusão, quer dirigir, não pode, o povo toma a chave da mão dele, mas ele insiste, bate nos outros, pega a chave e sai, e bate o carro, bate pessoas. Então, não é castigo, Jorge, onde assim, quer dizer que é médium? Eu não diria desenvolvimento, eu diria a gente ter atenção com a gente, porque não é porque a pessoa é médium ostensiva que obrigatoriamente ela tem que ser espírita. Ou se ela é médium ostensiva espírita, obrigatoriamente ela tem que ir para a mesa mediúnica. Ela vai se ela quiser, se ela tiver vontade. Agora, se você não se educa, que aí tem outra questão, se você não tem uma vida educada, você pode se atrapalhar todinho, não tem nada. Oi? Você tem que ter uma vida tranquila, não brigar com o vizinho, não criar confusão no trabalho, não ficar com ódio das pessoas.
procurar ser honesto em tudo que faz. Isso é muito importante, porque a gente não pode dizer assim, mas se o cara é médium ostensivo, tem que ir para a mesa mediúnica. Às vezes o cara vai e leva a vida torta, de que adiantou? Vai ser só médium esclarecido torto. O mais importante é ter uma vida reta, uma vida correta, uma vida onde você use o que você tem de recurso para o bem. A mesa mediúnica é uma forma, mas ela não é a única. Então, eu sendo médium ostensivo, eu posso experimentar uma influência espiritual. E aqui eu vou contar um segredo para vocês. Segredo. Tem muita gente que diz assim, fulano de tal sofre a influência de um espírito que leva ele para beber. Entenderam a ideia? O espírito influencia o cara para que ele vá beber. Isso é possível? Sim, é possível que o espírito estimule a vontade da pessoa a beber. Isso é verdade. Mas nem todo mundo que sofre a influência de um mau espírito e que bebe está sendo influenciado pelo espírito para beber. Vou tornar mais claro o que eu quero dizer. Eu sou casado com ela. Nós somos casados. Vem cá, que tu é casada comigo. Nós somos casados. E o espírito sabe. O espírito é o Pedro. O espírito sabe que eu tenho um grave problema de bebida. Eu tenho um grave problema. Já sozinho eu já bebo. Não preciso nem de espírito. Eu já bebo sozinho. Então, o que é que o espírito faz? Ele não precisa me empurrar para a bebida. Ele só precisa fazer que eu brigue com ela. Então, ele cria uma confusão na casa para que a gente brigue. E aí eu digo, te lascar, eu vou beber. Mas o espírito não sugeriu que bebesse. Não, porque senão ninguém entende. Eu tenho certeza que todo mundo entendeu. Então, quando acontece uma coisa dentro de casa que a gente se desentende e de repente o marido vai e bebe, ou sei lá, se droga, ou a mulher que sai e vai beber, não importa quem. Se isso acontece, não necessariamente o espírito diz, vai, bebe, bebe. Ele faz as pessoas brigarem, ele faz a pessoa se desequilibrar. E como a pessoa se desequilibrou, ela vai procurar aquilo que para ela lhe equilibra. E o que ela acha que equilibra é beber. Então, o espírito, na verdade, ele não quer levar a beber, ele só quer entortar a pessoa. Ele entorta, ele diz, agora deixa que ele vai sozinho. Então ele faz com que de repente uma criança faça uma travessura e cai uma coisa, aí o pai briga, a mãe, não te mete, e o filho não é teu, o filho é meu, é aquela confusão, uma briga porque é enteado, né? E aí aquela briga danada, aí ele diz, quer saber de uma coisa? Vou sair. O espírito não fez ele beber, o espírito na verdade cria a situação para que ele beba. Então pode ter os ostensivos e pode ter os não ostensivos, que é essa situação. Eu nem percebo que eu estou sendo influenciado, eu nem noto que isso está acontecendo. Aí o que acontece? O Jorjão estava lembrando para nós que se eu sou uma pessoa que tenho uma dificuldade por conta da minha mediunidade, uma série de espíritos que me perturbam, aí eu venho na casa espírita. Olha, você tem que mudar a vida, tem que sair da noite, não pode brigar com as pessoas, tem que ter paciência com os outros, tem que ser uma pessoa mais fraterna, não crie confusão, não engane as pessoas, viva de maneira honesta, não passe a perna nos outros. Aí você recebe uma série de conceitos espirituais importantíssimos, apoiado no ensinamento de Jesus, e você que é médium, seja ostensivo
ou não ostensivo, você se equilibra. Você para de brigar. Você para de criar confusão. Para de brigar com a mulher. Para de brigar com os colegas de trabalho. Passa a ser um pouco mais compreensivo com as crianças. Tem mais paciência. Ou seja, você muda. E automaticamente essa influência ela não consegue mais ser exercida. Porque essa influência ela só é exercida porque a gente dá sintonia para ela. Nós permitimos isso porque a nossa sintonia espiritual permite que essas entidades cheguem e digam, vai, grita com ele. Dá na cara dele e pergunta se ele é homem. Vai lá. Né? Aí ela vai, bate. Se tu é homem, me bate. Me bate, tu não é homem, me bate. Né? Aí, na verdade, a gente está sob, de repente, a influência de alguém provocando um processo de perturbação no lar. Aí eu mudo. Não posso fazer isso. Vou parar. Quando eu me equilibro, eu automaticamente perco as conexões com essas entidades negativas. E naturalmente, eu passo a ficar mais tranquilo com a mesma mediunidade que eu tenho. Estou confundindo vocês com o que eu falo? A mediunidade é a mesma, só que como eu não tenho mais uma vida torta, automaticamente o meu lar acaba ficando mais tranquilo por conta disso. Tranquilo até aqui? E os obsessores fazem o quê? Diga. Se ela pode mudar? Não é comum. Não é comum. Quem é ostensivo, a tendência é que seja ostensivo a vida inteira. Quem é não ostensivo, a tendência é que seja não ostensivo a vida inteira. Agora, existem casos em que você, sendo médium apenas não ostensivo, começa a participar do trabalho de mediúnico, começa a ter mais contato com os espíritos e você começa a ter um desenvolvimento das suas percepções espirituais. Isso pode acontecer. Mas o mais esperado é que a gente mantenha esse padrão. Alguns companheiros entram na casa e dizem, não sou médium, não sinto nada, não vejo, não ouço. Depois de anos que está ali, ele passa a ser mais sensível. O que foi que aconteceu? É que a pessoa está se permitindo sentir, mas ela já era antes. Vocês lembram quando, na época do Pedro era assim, o cara tinha uma filha e a filha ficava assim deprimida, e disse, o que você tem, minha filha? O que a minha princesa tem? Sente aqui com o papai. Fala para o seu pai o que você tem. Chora, vem cá, deita no meu colo, o que foi que houve? Me conte. E aí ela contava, e soluça, e chora, e cuida. Aí a menina sai. Aí lá vem o filho. Pai, tô com uma coisa no meu peito. Uma vontade de chorar. Que é isso, rapaz? Tá ficando doido? Engole esse choro. Não é homem, não? Não pode ficar com isso. E aí nós somos educados a não sentir. Então a gente fecha as portas do sentimento. Resultado, embora a mediunidade seja distribuída de maneira igual entre homens e mulheres, se você for num grupo mediúnico, sempre tem mais mulher do que homem. Porque os homens podem até ser, mas eles nem gostam de sentir. Não sei se vale eu falar isso. O pensamento acelerado. Muita gente vive tomando remédio. Sim. Por causa desse pensamento acelerado. Mas ele pode ser também. O pensamento acelerado pode ser. Aproximação espiritual. E isso pode ser uma aproximação espiritual. Muito bem. Sim. Nas mediunidades não ostensivas, esse pensamento invasivo que acontece, que nos incomoda, pode ser um processo de mediunidade não ostensiva, sim. Verdade. Então, o que aconteceu? O cara tinha mediunidade, ostensiva ou não, agora pouco me importa, e ele veio para o centro espírita, ou para uma igreja protestante, ou foi para a igreja católica, não importa para onde ele foi, mas lá ele aprendeu a ser uma pessoa melhor. Ele é melhor. Automaticamente,
aquelas influências que aconteciam não vão acontecer mais. E aí eu pergunto, o que é que as entidades perturbadoras fazem quando isso acontece? Um de cada vez, senão vou me confundir, gente. Eles procuram a família. Ah, é? Quer dizer que ele não cede mais, é? E o filho dele? O filho dele é fraco. Ele pode ser forte, mas o filho é fraco. Então o que ele faz? Ele muda de estratégia e resolve atacar a família. O próprio nosso filho não tem nada a ver com a história, coitado. Mas como a entidade quer me ver sofrer, ele perturba o filho para que eu sofra pelo sofrimento dele. E aí você vai encontrar pessoas que viveram uma história de mudança, de transformação, de crescimento espiritual, mas enfrenta dentro do lar uma série de problemas com filho envolvido com drogas, filho envolvido com o crime, filhos envolvidos em histórias de promiscuidade, filhos rebeldes, filhos desobedientes. Às vezes não é o filho, às vezes pode ser a esposa ou o esposo. Você melhorou, aí eles atacam o marido. Aí ele bebe mais, aí ele fica mais chato. Já era, fica pior. Fica mais chato. Por quê? Porque ele é um elo fraco na cadeia. Então eles acabam perturbando o esposo, a esposa, os filhos, os netos. Eu nem vou falar de sogra porque é muito raro isso acontecer, né? De o espírito influenciar a sogra, né? Para brigar em casa, que isso quase não acontece. Mas o que acontece aqui? Eu tenho uma estrutura familiar onde alguém se transformou, mas o entorno dele passa a sofrer o assédio das entidades que queiram prejudicá-lo. Já que não consigo diretamente, eu vou atacar esta pessoa da forma como eu posso. Se você tem na família médiuns ostensivos, eles serão atacados. Você nem está mais nessa vibe, mas a família pode estar. Então a família vê, sonha, tem perturbação, ideação suicida, automutilação. Meu Deus, o que está acontecendo com essa menina? Às vezes, ela em si já tinha as dificuldades que eram dela, mas os perseguidores da família encontram nela o elemento para produzir a preocupação nos pais. É confuso o que eu estou falando? Transfere-se isso para outra pessoa da família e a perturbação pode continuar. Se o filho, filha, mãe, pai, esposo, esposa, sogra, sogro, genro, nora, cunhado, que também é um parentesco maravilhoso, se são médiuns ostensivos, passam a ser elementos de perturbação do ambiente familiar. Tranquilo? E se forem não ostensivos também, não tem mudança nenhuma. Nesse caso, ele não vê, ele não ouve, ele não enxerga, mas ele fica perturbadinho. Perturbadinho. E você diz, mas meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço com esse menino? O que é que eu faço? Aí a esposa cria confusão, cria tumulto onde não existe. E você tentando resolver e as coisas só complicam. Meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo? Pode ser uma influência, sim, espiritual, que tanto ataca os chamados médiuns ostensivos, como os não ostensivos. Tranquilo? O que eu faço para que isso não aconteça?
Eu trabalho melhorando a ambiência do meu lar. Porque não é eu resolver só o meu caso, eu preciso também ajudar os meus filhos, a minha esposa, a também melhorarem. E o movimento espírita nos sugere a realização de um tipo de reunião semanal chamada Culto do Evangelho no Lar. Não é um ritual, mas é uma prática de uma vez por semana orar em família. Reunir a família, pega-se uma obra, geralmente a gente usa o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mas não é uma obrigação, mas é a obra mais usada no movimento espírita para esse tipo de coisa. A gente abre ao acaso e lê um pedacinho e comenta. Os comentários do Evangelho têm que ser sempre para nós. Não é correto a gente abrir o Evangelho para ler, começar a fazer a leitura de um parágrafo, para e diz assim, mas é a tua mãe escritinho isso aqui. Isso aqui é a tua mãe. Não é para analisar o outro, é para analisar a si mesmo. Então a gente para, se reúne, ora. Essa oração não é para ser um ritual, é para que a gente reflita, para que a gente se coloque e diga assim, isso aqui foi para mim mesmo, olha. Essa semana me aborreci muito, né? Sempre aquele negócio aconteceu, pois é, me aborreci aqui. Eu preciso mudar nisso, eu preciso aprender a não ser desse jeito. E ali a pessoa cai num processo de análise, de reflexão sobre sua vida, analisando as coisas que tem feito, por que fez, que não deveria fazer. E isso promove um processo de mudança no ambiente doméstico. E se um familiar não quer vir? Não precisa forçar, ninguém vai amarrar a pessoa no pé da mesa. Não quer, não vai. Porque se viesse, era melhor. Não vem, a gente ora com quem pode. Não vem ninguém, é só eu. Faz sozinho. Mas acende a lâmpada para que a casa possa ter uma energia melhor nesse processo de melhoria das nossas vidas. O culto do Evangelho no Lar é a grande estratégia apresentada pela doutrina espírita para combater esses mecanismos da influência espiritual negativa, não mais só em mim. Porque para mim transformação moral tá bom, mas é Evangelho no Lar para poder proteger a família da loucura, né, que a nossa sociedade vive. Mas às vezes o problema não vem da família. Às vezes o problema vem do desafeto que a gente tem. Às vezes a gente tem desafetos no nosso ambiente de trabalho. Trabalho numa escola e os meus colegas, outros professores, têm ódio de mim. Mas eu também tenho ódio deles, né? E aí eu também dou o troco, porque eu não sou besta, não tenho sangue de barata. Eles me dão um coice, eu dou 2 logo neles, que é para piorar. Quando se percebe que existe um espaço de perturbação na nossa vida em função dos desafetos, vamos procurar os desafetos que têm mediunidade ostensiva. Aí tem um monte de gente doida no trabalho da gente. Tem um povo que surta, tem um povo que grita, tem um povo que tem um comportamento... É que o Pedro não sabe disso. Não, mas tem, Pedro, tem um negócio esquisito pra caramba. Pessoas com um comportamento mais bizarro, você pode dizer, gente, não é possível que essa pessoa pense assim. Não é possível. E aquilo é feito para perseguir você, para atrapalhar você. Meu Deus do céu. Ela, por ser médium ostensiva, é usada como instrumento de perturbação. Isso é muito frequente. Isso acontece com uma razoável frequência. E existe, além da influência dos desafetos que se dá de maneira ostensiva, existem os desafetos que não são ostensivos.
desafetos que nem sabem que estão sendo influenciados e que vai para a reunião só para contestar o que a gente diz. O que você faz, eu não concordo, isso aí não, isso aí está errado. Às vezes até concorda, mas só porque você disse que acha certo, ele vai dizer que ele acha errado. E implica com você e desconstrói. Você dá uma ideia e... Ridícula essa ideia, hein? Essa ideia foi ridícula. Você já viu isso, já, Coutinho? Cara, é muito doido isso. Ambiente de trabalho, como acontece isso? Você fica olhando e que não é possível. É pessoal. Não é possível. Então, nós também podemos sofrer uma influência espiritual, não é só em mim, mas na minha família também. Mas a gente tenta corrigir isso com o evangelho no lar, com afeto, com relacionamento saudável. Mas não pode esquecer do flanco do ambiente profissional, dos nossos desafetos. Pessoal que gosta de política tem um prato cheio aqui, viu, Pedro? Pessoal que gosta, que briga no WhatsApp, que passa mal, coração dispara, altera batimento cardíaco. Essa tem, não tem? O Pedro não sabe disso, que o Pedro é lá daquele período de Getúlio Vargas e tal. Aí não está informado do que está acontecendo. Mas olha, essa polarização política, o trem ruim, meu Deus do céu. Eu vou até aproveitar para dizer para vocês qual é o lado certo que está, né? Tem gente daqui, gente lá, eu vou dar o lado certo para a gente saber. O lado certo é o lado que não odeia. É o lado que não odeia. Se você estiver no lado A e não odeia o lado B, você está certo. Mas se você estiver no lado B e não odeia o lado A, você também está certo. Agora, se você estiver no lado A ou no lado B, pouco me importa o lado, mas se você odeia, você está errado. É simples. É só você verificar. Eu tenho raiva dos outros, quero botar no paredão, quero matar tudinho, então você está perturbado também. Perturbado. É um tipo de perturbação. Eu queria eliminar as pessoas que pensam diferente de mim. Isso é intolerância também. Então, os nossos desafetos podem ser também um instrumento de perturbação na questão da influência dos espíritos. E aí acabou, né? Porque sou eu ostensivo ou não, é a minha família ostensiva ou não, e os meus desafetos ostensivo ou não. Acabou. Mas eu disse que era 7. E está faltando um. Quem está faltando? Quem está faltando não sou eu, não é a minha família, não são meus desafetos. Na verdade, quem está faltando é botar aqui a sociedade. O trem perturbado é a sociedade. Diga aí se não. O lugar de gente doida é a sociedade. É, minha filha. E não importa, porque aqui não é mais o ostensivo ou não. É, na verdade, a sociedade como um todo, Pedro. É a mídia, é o mundo lá fora, o tipo de festa que tem, são os convites que a vida faz. Está tudo de ponta cabeça. Aí diz, minha filha, não vá por aqui, né? Olha, não pegue o caminho do rio, da floresta, vá pelo caminho do rio, leve essa cesta para a vovó, vá pelo caminho do rio, não pegue o caminho da floresta, pelo caminho da floresta, vai para o caminho da floresta, parece coisa de doido. E a nossa sociedade está cheia de perturbação, e nós precisamos trabalhar os nossos corações para que essas influências não aconteçam em nós, produzindo esse mar de sofrimento que a nossa sociedade hoje experimenta. De toda ordem, cada vez mais tem mais desequilíbrio, tem mais loucura, tem mais ódio, tem mais desamor, tem mais violência, mais desejo de exclusão dos que não pensam como nós. É uma vida doida. Por quê? Porque muitos de nós nem percebemos
estamos como que hipnotizados, Pedro. Uma sociedade de pessoas hipnotizadas que não percebem o que falam, o que fazem, como agem. Então nós temos que estar com a mente desperta para que isso não seja um instrumento de queda para nós. Porque às vezes a gente se protege a família, evita ter desafetos, evita brigar com pessoas, evita ter inimigos, procura fazer as pazes, perdoa todo mundo, mas mesmo tendo toda essa capacidade de entender que a vida é passageira, que tudo vai ser transitório e não se apegar demais às coisas materiais por conta dos nossos desafetos do trabalho, do que quer que seja, ainda assim a gente ainda sofre a influência da sociedade. O que exige de nós uma capacidade imensa de nós entendermos que a transição planetária que está acontecendo, essa transição ela não ocorre no mundo, ela ocorre dentro de nós. A rigor, não existe transição planetária, existe transição da humanidade planetária, porque quem está em transição não é o mundo, quem está em transição é a criatura humana. O mundo não está em transição porque o pé de cupuaçu vai continuar dando cupuaçu, pé de manga vai continuar dando manga, Rondônia vai continuar chovendo nos meses de outubro, novembro. Outubro nem choveu, né? Vamos mudar. Novembro, dezembro, janeiro. É assim, não é o mundo que está em transição. Quem está em transição é a criatura humana que precisa fazer um processo efetivo de mudança. Então essas influências a gente precisa atentar. Mas eu queria dar uma boa notícia para todos nós. É que nós muitas vezes, quando falamos de influência dos espíritos, o nosso coração corre direto para o mal, como se a única influência que a gente pudesse receber fosse dos maus espíritos. E isso não é verdade. Quando a doutrina espírita fala que nós temos mediunidade ostensiva, capacidade de ver, ouvir, sentir, incorporar, sonhar, e os nossos entes queridos, e aqueles que já partiram, e os nossos amores, aqueles que nos amam e que têm a possibilidade pela nossa mediunidade ostensiva entrar em contato conosco ou com a nossa família, em que através da mediunidade de um filho a gente tem notícia de um parente que desencarnou. Mãe, vovó está ali na sala, ela está ali sentada, disse que veio ver a senhora, traz notícias. Você terá a possibilidade de você mesmo encontrar com um filho que já partiu antes de nós, conversar com ele, abraçar um filho após a morte, num sonho, ter a possibilidade de ouvir a voz da nossa mãe ou do nosso pai nos nossos momentos de crise, numa hora de angústia que você não sabe para onde ir, aquela presença espiritual envolvendo as nossas vidas. Então nós não podemos perder de vista a influência positiva que acontece. E muitos de nós dizemos assim: ai, mas eu queria demais essa influência positiva na minha vida. Ah, eu queria demais que os bons espíritos estivessem perto de mim. E diz Kardec, a melhor maneira de atrair os bons espíritos é afastando-se dos maus. Na medida em que eu tenho uma mediunidade, que é como se fosse uma porta, é como se fosse uma porta aberta. A minha mediunidade é uma porta aberta. Se eu não cuido quem passa por essa porta, passam pessoas que queiram me prejudicar. Mas se eu, na verdade, tiver a possibilidade de entender o que é que esta mediunidade é, pela porta, mesma porta da mediunidade, passarão meus amores, meus amados, meus queridos, meus protetores, aqueles que me cuidam, que virão da força. O que não quer dizer que nós não iremos experimentar sofrimento na vida. A doutrina espírita
e o próprio Cristo nunca propôs que quem o seguisse não encontraria sofrimento. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Porque o Filho do Homem não tem sequer uma pedra aonde reclinar a cabeça. Ele nunca propôs facilidade, ele sempre propôs que aqueles que o seguissem iriam enfrentar muita dificuldade, mas não estariam sozinhos. Então a gente experimenta sofrimento, mas não experimenta infelicidade, o que é completamente diferente. Eu posso passar pelo sofrimento, mas sem a sensação de ser infeliz. Uma sensação de que eu estou sendo amparado, cuidado, protegido, envolvido, porque Deus não nos abandonou. Nós temos, segundo a doutrina espírita, uma equipe espiritual que cuida da nossa família. E espíritos que se interessam por cada um de nós individualmente, que a teologia clássica cristã chama de anjo da guarda, mas que são os nossos espíritos benfeitores. Por que que a gente não se aproxima deles? Por que que não ora com frequência, pedindo que Ele nos intua, pedindo que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça nas nossas horas de crise? Quando a gente estiver se sentindo fraco, me ajuda, eu sei que você está aqui para me dar força, me faz enxergar esse problema por outra ótica, me dá força, me ajuda para que quando eu dormir, você venha me visitar e você me fortaleça, para que durante o sono eu tenha a chance, não sou médio ostensivo, mas eu tenho a chance de durante o sono reencontrar com você, para que você me diga, não vai por esse caminho, vai por ali, e a gente acorda com uma decisão tomada, como se a noite fosse uma boa conselheira. Na verdade, são os encontros espirituais que acontecem. É essa a influência dos espíritos que a doutrina espírita nos convoca a viver, para a gente não ficar fixado no negativo, nas dores, no sofrimento, na perturbação. Não! Vamos orar mais, vamos acreditar mais na proteção de Deus sobre as nossas vidas, no cuidado que os nossos benfeitores têm conosco, para que a gente consiga dar cumprimento a tudo aquilo que a gente veio aqui para realizar. Nós temos uma tarefa linda para fazer em família, profissionalmente, na sociedade, e a gente não pode se abater. Há um investimento enorme nas nossas vidas para a gente poder ter chegado até aqui. E a gente precisa terminar a obra, fazendo todo o bem que nos seja possível fazer. Sintonizando com o bem, sem se abater com as possíveis investidas do mal. Protegendo o nosso lar, protegendo o nosso coração e tendo certeza absoluta de que Deus está no controle de todas as coisas. Esse era o fecho. Quer que eu conte? Hoje eu fui esperto e eu escolhi uma. Sabia que você ia pedir. No pé de uma montanha havia um guru que morava ali e ele tinha uma série de discípulos. E todos os dias, 2 horas durante o dia, ao nascer e ao pôr do sol, ele reunia os discípulos do lado de fora para orar, para que eles meditassem no nascer do sol e no pôr do sol. E numa das manhãs que esse guru saiu levando os seus discípulos para que eles começassem a ver a alvorada e começassem o novo dia que nascia, vinham atravessando a estrada 2 jovens, mochila nas costas, um olhar cansado, atravessando a passos largos a estrada para subir a montanha atrás de lenha. Eles já estavam há 3 dias caminhando. 3 dias.
cansados, comida praticamente no fim, mas já era o término da jornada e eles estavam ali chegando para buscar lenha no topo e retornar para casa ali perto da montanha. Quando os 2 jovens passaram na estrada, o guru virou-se para os seus discípulos e disse: vocês estão vendo esses 2 rapazes aí? Sim, estamos vendo. Eu consigo ver o futuro deles. Eles subirão o monte, vão subir a montanha e morrerão lá em cima. Eu vejo neles que eles vão morrer. Eu percebo a morte rondando os passos deles. Eles não descerão da montanha vivos. Os discípulos ficaram apavorados. Então vamos lá, impedir que eles subam. E o mestre disse: não adianta. É o destino deles. Vão morrer de todo jeito. Não adianta querer impedir, eles vão encontrar a morte. Os discípulos, meio decepcionados, ficaram assistindo os 2 rapazes com mochila nas costas, subindo a estrada até sumir na curva, e continuaram com as suas orações. Quando foi no pôr do sol, uma nova oportunidade de oração, lá o guru tirou os discípulos de dentro do espaço onde eles ficavam, para que eles contemplassem o pôr do sol. E quando eles estavam alinhados, eles olharam para a estrada. Quando eles viram, lá vêm os 2 descendo a estrada com a mochila nas costas. Aí os discípulos disseram: mestre, olha lá. O que é? Os rapazes que o senhor disse que iam morrer na estrada estão vindo ali. Não, não pode ser, isso é outro. Aqueles morreram. Não, mestre, são eles. Olha só, está chegando. Não é possível. São os 2 da manhã. Estão aqui, ó, estão chegando perto. Ele ficou tão indignado que ele chamou os rapazes: vem cá! Vem cá vocês 2. Aí o rapaz chegou: pois não. Se for vocês que passaram de manhã aqui cedo? Sim, senhor, vocês estavam aqui fora, inclusive. Foram vocês mesmo? Sim. Vocês subiram, foram fazer o quê? Fomos buscar a lenha. Pegaram a lenha? Pegamos, está aqui, ó. As lenhas estão aqui. Não aconteceu nada de extraordinário no caminho de vocês? Não, normal. A gente subiu, cortou a lenha, amarrou os feixes, botou nas costas e está descendo. Pensa bem se não aconteceu nada de muito especial nessa ida de vocês lá em cima. Não encontraram ninguém, não viram ninguém, não entraram em contato com ninguém. Aí um dos 2 disse: encontramos. Quem vocês encontraram? Nós encontramos um velho na beira da estrada, todo esfarrapado, nos pedindo comida, que ele estava com fome. E nós dissemos: não temos mais comida, a gente está 3 dias caminhando, e a comida que a gente tinha já comeu, já está indo para casa, não tem mais nada. Pelo amor de Deus, veja se tem um pouco de comida para mim, eu preciso comer. E os rapazes então pararam, abriram a mochila e começaram a revirar, e disseram: a gente começou a revirar a mochila, e eu achei um pedaço de pão velho, 3 dias o pão. A gente comeu, sobrou, e o pão estava lá no fundo, nem lembrava mais do pão. E a gente pegou o pão já duro e entregou o pão para ele e disse: olha, tudo que nós temos é isso. O velho pegou o pão, beijou o pão, se ajoelhou na estrada e ficou orando e levantando o pão, e os rapazes colocaram as coisas na mochila e foram embora. Seguiram o caminho e olhavam para trás, e o velho continuava na estrada, ajoelhado com aquele pão na mão, ainda orando. O guru disse: abram as achas de lenha, cortem, eu quero ver a lenha. Começaram a cortar a lenha. Quando eles cortaram as lenhas, no meio da lenha que eles haviam colhido, havia uma serpente decepada ao meio. Aí o mestre disse: está aqui,
Eu não disse que eles iam encontrar a morte? Está aqui, ó. Era esta serpente aqui que iria fazer a morte deles. Está aqui. Eu falei. Está aqui a prova, ó. Aí o discípulo disse: mas Senhor, eles estão vivos. Eles não morreram. Tudo bem, está aí a serpente, mas o Senhor falou que eles iam morrer. E eles estão vivos. E o guru, irritado, disse: o que é que eu posso fazer se Deus se comove com um pedaço de pão seco? Caridade, né? Vamos orar? Vamos. Senhora, Pedro. Vamos orar. Divino Senhor das nossas vidas, estende a Tua misericórdia sobre os nossos corações cansados e oferece às nossas almas a capacidade de percebermos o Teu amor derramado sobre os nossos dias. Ensina-nos a Te buscar, Senhor, por entre as nossas lágrimas e as nossas tristezas, as nossas aparentes derrotas e os nossos aparentes fracassos, que não sejam instrumentos para abater o nosso ânimo, a ponto de descrermos na Tua misericórdia e no Teu amor. O conhecimento espiritual que Tu nos ofereceste nos deu a possibilidade de perceber a Tua mão invisível, envolvendo as nossas vidas a todos os instantes, facultando a cada um de nós perceber o Teu amor, mesmo nas vezes que Tu nos dizes não, a perceber que Tu nos amas, mesmo quando os nossos filhos adoecem, quando as nossas famílias padecem, quando nós individualmente experimentamos um punhal que atravessa o nosso peito. Porque as luzes espirituais que Tu nos permites perceber, nos ajuda, Senhor, a entender a imensidão do Teu amor por nós, por sermos almas imortais e indestrutíveis, e que mesmo que experimentemos a dor, a lágrima, a aparente solidão e os reveses da existência, ainda assim, nós conseguimos perceber que a imortalidade da alma pulsa em nós e que todas essas dores ficarão para trás quando Tu nos permites viver para todo sempre. É por isso, Senhor da vida, que nós comparecemos na Tua presença para Te agradecer por essa doutrina maravilhosa que descerra diante dos nossos olhos os horizontes extraordinários da vida, a compreensão do propósito de todas as coisas e nos oferece a capacidade de entendermos o sentido pelo qual existimos. Pelo Teu amor infinito, nós Te rendemos graças e Te pedimos que nos protejas, que nos abençoes, para que nunca nos afastemos de Ti, mesmo diante da suprema dor, e que continuemos vigilantes, cuidando dos lares que Tu nos confiaste, ainda que sem obter o êxito que o mundo espera, mas semeando no coração daqueles que Tu nos deste o dom de perceberem que são amados, que nós não desistiremos deles e que os nossos corações, ainda que frágeis, possuem amor suficiente para buscá-los no inferno quantas vezes se fizerem necessárias. Pela misericórdia do Teu amor, recebe a nossa mais profunda gratidão e Te rogamos que nos abençoes para que cada vez mais nos tornemos dignos
do investimento que fazes nas nossas almas para descobrirmos os roteiros para a verdadeira felicidade. Obrigado assim por tudo, Senhor, e abençoa as nossas almas sob as tuas bênçãos, hoje e sempre.